Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês essa automação desenvolvida por mim usando a API do Mercado Pago. Qual é o intuito dessa automação aqui? Ele tem basicamente aqui um agente de IA. Esse agente de IA ele pode estar conectado no WhatsApp, pode estar conectado no Telegram, pode estar conectado em um site, pode ser um Chrome que você pode estar rodando ali como você quiser, pode ser um trigger manual, enfim, você pode utilizar ele da maneira como você achar melhor. Tá? O objetivo desse agente de IA é ele criar um Pix de maneira automática. Porque vamos lá, vamos supor que você criou um agente ali, um SDR, que você quer que ele receba pagamento de forma automática. Você não quer que esse cliente ele seja qualificado, ele seja levado para um atendimento humano, para esse humano conversar, pedir os dados, gerar o Pix e receber o pagamento. Você quer que a inteligência artificial ela dê conta de tudo. Então, esse agente IA aqui, ele foi preparado para isso. Aí eu vou estar abrindo para vocês ele aqui. Vou estar mostrando o prompt. Ele é um prompt bem básico, né? Foi construído exatamente para a gente fazer aqui na prática de forma bem rápida e objetiva. Não é um prompt assim, muito bem trabalhado, até porque não tem porquê, a gente só está usando aqui o Mercado Pago no momento. Mas ele é um prompt em formato YAML, que é um formato que eu me identifico, porque o prompt ele fica bem modularizado, ele fica um prompt dividido por seções e é a forma como eu gosto de fazer prompt. Você pode estar utilizando também Markdown, pode estar utilizando texto puro, XML. A IA ela é extremamente inteligente para entender o prompt da maneira como você colocar aqui. Claro que você não vai colocar o prompt todo bagunçado de qualquer jeito, mas o formato de prompt que você colocar aqui, se ele for um prompt bem trabalhado, bem organizado, aí ela consegue entender sem precisar de muito arrudeio. Vamos lá. Esse prompt ele tem uma role, que é a personalidade do agente, o que o agente faz. Enfim, aqui tem a descrição, né? Você é a Lua, um agente de venda especializado em um produto físico, um kit capilar que ajuda a prevenir a calvície. Seu papel é conduzir a conversa de forma clara e organizada, coletar os dados do cliente passo a passo. É importante em todo agente IA, em todo prompt que você for criar, ele ter um passo a passo do que é para ele fazer, né? Aí aqui ele vai também gerar o pagamento via Pix utilizando a tool GeraPix, que é a tool onde está conectada toda a automação do Mercado Pago, né? E aqui tem uma regra, né? Você não cria pagamentos diretamente. Todo pagamento que ele for criar, ele tem que passar por essa tool que está aqui nele. Ele não pode criar pagamento sem passar por ela. Aqui tem a descrição do que é o produto, que é um kit capilar anti-calvície. Tem a descrição do produto. Tem o preço do produto. Aqui você pode estar colocando o preço que você quiser. Por exemplo, se eu colocar aqui R$ 100, ele vai funcionar. Mas eu estou deixando R$ 1 porque a gente vai pagar aqui na prática para ver como é que funciona utilizando em tempo real. Aqui a gente tem as tools, que no caso aqui eu só tenho uma, que é a de GeraPix, mas aqui eu podia ter outras tools. Por exemplo, se ele tivesse conectado no WhatsApp, eu podia ter uma tool que iria salvar os dados do cliente, iria salvar o número, iria salvar o telefone, iria salvar o interesse do cliente. Entendeu? Eu poderia ter uma outra tool que, se esse cliente viesse falar comigo de novo, depois de um tempo, essa tool puxasse os dados dele para já saber o nome dele, já saber as informações dele, o CPF, etc., para não precisar pedir de novo. Ou seja, esse cliente ele já teria um cadastro, né? Então, assim, existem vários tipos de tools e vários tipos de uso para isso aqui, tá? Aqui só tem uma tool, porque é a que a gente vai usar nesse vídeo. Ela tem uma descrição, né? É muito importante ter essas descrições aqui. Por exemplo, as mesmas descrições que eu uso aqui, eu uso lá na tool, porque isso ajuda a eliminar erro, tá? Por exemplo, aqui eu tenho essa descrição aqui: gera um pagamento Pix via back-end, onde toda a lógica financeira, integração com a API do Mercado Pago, criação da referência externa. Isso aqui é muito importante. Envio de e-mail e acompanhamento do pagamento são responsabilidades da tool. Ou seja, eu tenho uma descrição, eu dou uma descrição para o agente do que essa tool faz, quais as responsabilidades dela. Então, esse agente ele vai saber exatamente qual tool procurar no momento que ele precisar fazer isso aqui. Então, ele tendo uma descrição, ele vai dizer: opa, achei essa tool aqui. Ela faz exatamente o que eu preciso nesse momento. Tem os parâmetros, né? Que aqui o primeiro parâmetro é o preço. Já mostrei a vocês lá em cima. Ele tem o tipo number, tá? Não é string, number.
ele tem uma descrição, que é o valor do pagamento em real. É uma descrição bem, em reais. É uma descrição bem curta, tá? Bem curta, mas que ajuda muito o agente a entender o que é isso aqui. Aqui a gente tem a description, que é a descrição do produto ou serviço que a gente está vendendo. O nome do cliente, e aqui outra descrição, o nome completo do cliente, não precisa de muita coisa. E-mail do cliente, mesma coisa, e-mail do cliente para envio do Pix. O CPF do cliente, descrição, o CPF do cliente, somente números. E a referência externa, que ele é o que? Ele é um identificador externo obrigatório de pagamento. Deve ser sempre preenchido seguindo o padrão definido das regras. Por quê? Isso aqui é importante. Porque com isso aqui, eu não vou gerar dois pagamentos para a mesma pessoa. Entendeu? Então, é importante ter isso aqui para que não saia criando vários e vários Pix, um atrás do outro. Ele vai criar um só. E se tiver outra referência externa com aquele mesmo, outra referência externa para o mesmo Pix, para a mesma criação de pagamento, ele não faz. Tá? Ele não deixa fazer, tem que ser enviado outra referência externa. E isso é muito importante. Aqui tem os objetivos do agente, que é apresentar o kit capilar, conduzir o usuário à decisão de compra, coletar os dados do cliente um por um, gerar corretamente a referência externa, informar o cliente antes de gerar o pagamento, chamar a tour, gerar Pix somente no momento correto. Aqui tem as steps, que é aquilo que eu falei para vocês do passo a passo. Step, apresentar o produto, é o primeiro passo. Aí ele vai ter a descrição do que é para ele fazer. Apresente o produto de forma clara e objetiva. Aí ele dá uma mensagem de exemplo. Olá, sou Lua, trabalho com kit capilar que ajuda a prevenir a calvície. O valor é R$1. Deseja saber mais ou quer adquirir o kit? Aqui, coletar o nome. Outro exemplo de mensagem. Coletar e-mail, outro exemplo de mensagem. Coletar CPF, outro exemplo de mensagem. Informar a geração de pagamento, me dá outro exemplo de mensagem. Gerar referência externa, gera obrigatoriamente a referência externa antes de chamar a tour. Ela nunca pode ser vazia. Aí aqui ele me dá o jeito que essa referência externa deve ser criada. Por exemplo, aqui está a descrição, Pix, Lua, que é o nome do agente, primeiro nome do cliente, o timestamp, que é a hora que esse Pix vai ser gerado, e um número aleatório. Aqui está um exemplo de como é que vai ficar essa referência externa. Né? E por último, chamar a tour. Chama a tour gerar Pix com todos os dados coletados e etc. Aqui eu vou mudar também para R$1. Não tinha mudado aqui ainda. E aqui o último passo, né, que é pós a tour. Informe que o Pix foi gerado e enviado ao cliente responsável. Isso aí vai ser enviado por e-mail. Tá? Aqui tem algumas regras. Aqui tem um tom que vai ser usado na conversa. E um checklist rápido do que ela vai fazer, do passo a passo que ela vai fazer. Aqui a gente tem a tour. Ó, vocês podem ver aqui ó, o que eu falei. A mesma descrição que está lá no agente, ela está aqui. Gerar um pagamento via back-end, onde toda a lógica financeira, API do Mercado Pago, envio de e-mail e acompanhamento do pagamento são responsabilidades da tour. Aqui ele tem um sub-workflow, mas na verdade aqui não é um sub-workflow, né? Eu poderia estar utilizando um sub-workflow, mas a tour ela está no mesmo workflow, está aqui ao lado. E aqui a gente tem os parâmetros de input. Como assim os parâmetros de input? Aqui é gerado um output, certo? Esse output ele precisa ser enviado para cá. E quando esse output ele é enviado para cá, automaticamente ele gera aqui um input. Esse input é o que vai fazer rodar essa automação aqui. Então o que é que a gente precisa enviar para essa automação? A gente precisa enviar o preço, valor do pagamento em reais, mesma descrição que está no prompt. Nome do cliente. Deus, tá errado aqui, pessoal. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Nome do cliente. Nome completo do cliente. E aqui, e-mail do cliente. Aqui é a referência externa, que eu falei para vocês. Identificador externo opcional do pedido. Descrição do produto ou serviço. E o CPF do cliente. Beleza? Agora a gente vai conversar com esse agente aqui, para ele estar acionando essa tour aqui. E logo após ele acionar essa tour, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como é que ela funciona. Deixa eu limpar aqui essa execução.
Mandar um oi aqui para ele. Ó, ele já me mandou uma mensagem bem objetiva. Como eu falei, é um prompt bem simples, bem rápido, bem dinâmico. Olá, eu sou a Lua, trabalho com kit capilar que ajuda a prevenir a calvície. O valor é R$1. Deseja saber mais ou já adquiriu o kit? Aí eu vou colocar aqui que já quero adquirir. Quero adquirir. Beleza, aqui ele já vai pedir meu nome completo. Vou colocar aqui, ó, Felipe Nóbrega. Ele já informou que já está com meu nome. Agora ele me pediu o e-mail. Opa, fechou aqui. Vamos voltar. Agora ele me pediu um e-mail aqui, ó. Felipe N01 @gmail.com. E pediu um CPF. Tá vendo que ele informa pra mim que é só pra enviar os números do PDF, sem pontos ou traços? É importante isso aqui. Ó, ele tá acionando a tua aqui pra mim. Ele gerou. Quando eu entro aqui, ó, ele mostra pra mim que foi enviado pra lá o número da ordem, a referência externa, o nome do cliente, o e-mail do cliente, o CPF, o produto, o valor do produto. Então, quando eu venho aqui agora, nas execuções, e eu pego essa última execução aqui, ele vai mostrar pra mim tudo que foi feito aqui nessa tool, tá? Como eu falei pra vocês, ela começa com o input, onde ele recebe o preço, o nome do cliente, o e-mail do cliente, a referência externa, a descrição e o CPF. A partir daqui eu organizo esses dados no nosso set. Aqui eu vou pegar o preço, eu vou pegar a referência externa, eu vou pegar a descrição, eu vou pegar o e-mail do cliente e eu vou pegar o CPF e o nome do cliente e vou organizar nesse nó set. A partir daqui a gente passa para a API do Mercado Pago, tá? Aqui nessa API a gente tem um endpoint que vai ser utilizado para fazer a criação do Pix. Aqui a gente coloca a nossa API, ela é uma API de autenticação RED, tá? Essa API vocês podem estar pegando ela lá no Develops do Mercado Pago, ela é uma API bem fácil de ser criada. Aqui a gente tem os nossos heads, e aqui é o que eu falei para vocês, que é onde vai a referência externa. Tá? Isso aqui serve para que não gere outro pagamento igual. Ou seja, para gerar um novo Pix, vai ter que ter outra referência externa aqui, não pode ter a mesma. Se for a mesma, ele não gera. Aí aqui a gente tem o body da requisição, que é aqui onde a gente vai passar a descrição. Lembra, ó, kit capilar anti-calvície. A referência externa. A notificação URL é a notificação lá do webhook, que a gente vai receber a notificação do pagamento, tá? Assim que o cliente pagar esse Pix, a gente vai pagar aqui em tempo real, vai para um outro fluxo, onde tem um webhook que vai me confirmar esse pagamento. E além de me confirmar esse pagamento, vai estar enviando um e-mail para o cliente, confirmando para o cliente também que o pagamento dele foi bem executado. Aqui vai ter um e-mail, né, que a gente também passou. Vai ter o first name e o last name. Aqui eu separei, tá? Aqui ele vem junto, mas aqui eu fiz uma separação para facilitar, para a API do Mercado Pago entender melhor. Aqui é a identificação do cliente, né, que no caso é o CPF dele, o número do CPF. O método de pagamento, que vai ser Pix, e o valor da transação, que é R$1. A partir daqui a gente tem outro nó, que é onde a gente vai separar. A gente vai separar o Pix URL. O que é esse Pix URL? Nada mais é do que o Pix copia e cola. E aqui o Pix base 64, que é a imagem do QR Code. A gente precisa disso aqui para a gente estar enviando a imagem por e-mail. E aqui é o ID da transação. Tudo isso aqui é gerado pela API do Mercado Pago, mas a gente só precisa desses três principais aqui. Então a gente vai separar no nosso set para poder deixar tudo organizadinho e seguir com a automação. Senão a gente vai estar passando isso aqui tudo e a gente não precisa desses detalhes todos aqui, a gente só precisa desses três. Aqui é onde vai pegar o base 64 e vai mover para um string. Vocês podem ver aqui, ó, que ele moveu para um file PNG. Ou seja, se eu clicar aqui em download e abrir,
ele vai me dar a imagem do QR Code que foi gerado. Aqui ele vai salvar no Google Drive essa imagem. É importante a gente salvar essa imagem no Google Drive, a gente fazer o download dela para lá, porque a gente vai precisar enviar por e-mail. Então é importante a gente estar pegando lá do Google Drive. Tá? E aqui é onde vai ser enviado o e-mail. Vocês podem ver aqui, ó, que é o mesmo e-mail que foi enviado lá no input, tá? Esse e-mail ele vai da minha conta do Gmail, que eu cadastrei aqui, da minha credencial do Gmail que eu cadastrei aqui, vai ser enviado de lá, do meu e-mail, para o e-mail do cliente. Aqui eu coloco o nome da empresa, né, CapRé, que é o nome que eu escolhi, e eu vou dizer o que é, ó, sua fatura via Pix chegou, por exemplo. O tipo de e-mail é um HTML, mas também pode ser texto. Mas por que HTML? Porque por HTML eu consigo criar um e-mail de forma bem... eu vou mostrar um exemplo para vocês, mas é de uma forma bem profissional. Fica a imagem dentro, fica uns quadradinhos legais, fica um texto. Então esse HTML aqui vocês podem estar pedindo até para a Cloud fazer, tá? Esse aqui é bem simples, bem básico, mas deixa o e-mail bem profissional, ele feito em HTML, né? Vocês podem ver aqui, ó, que ele vai pegar a imagem que foi do Google, vai colocar dentro do HTML, ela tá vindo lá do Google Drive, tá vendo? Ele vai pegar o copia e cola e vai colocar no lugar específico do HTML, entendeu? Então fica um negócio bem profissional. Ó, ele diz aqui em texto, ó, este é um e-mail automático, por favor não responda. Chave Pix copiável. Então assim, fica muito profissional quando você faz dessa maneira, muito profissional. Eu vou abrir um e-mail aqui para mostrar para vocês. E aqui ele vai salvar esses dados numa tabela do Base Row. Aqui vocês podem estar usando o Google Sheets, Supabase, Base Row, a própria table do N8N. O importante aqui é vocês salvarem alguns dados para a gente poder utilizar lá na outra automação, que é onde vai receber o webhook de pagamento. Tá? Por exemplo, o que é que a gente vai salvar aqui? A gente vai salvar o nome do cliente, a gente vai salvar o e-mail, a gente vai salvar o CPF, a gente vai salvar o produto e a gente vai salvar o valor. Quando eu venho aqui, ó, no meu Base Row, vocês podem ver que eles passaram tudo para cá. Tá aqui o CPF que foi criado, o nome do produto, o valor, e ele salvou tudo no meu banco de dados. Aqui eu uso o Base Row porque é mais simples. Para uma automação dessa ele é mais rápido de ser feito e é mais tranquilo de ser utilizado do que o Supabase. O Supabase ele é um PostgreSQL, então a gente usa ele para coisas mais avançadas, né? Aqui um Base Row ele resolve. Tá? Pronto. Vamos aqui no e-mail agora. Vocês podem ver, o e-mail já está aqui, ó, embaixo, tá? Como eu estou usando o mesmo e-mail aqui, ele me enviou também o Pix lá pelo Mercado Pago. Mas está aqui, ó, o e-mail enviado pela icinchat@gmail.com. Aqui, ó, a gente vai ter o QR Code, tá vendo? Isso aqui é tudo feito por HTML. Esse layout aqui ele pode ser melhorado. Isso aqui é um layout bem simples, só pra gente ver como é que funciona. Mas tá aqui, ó, tudo dentro de um HTML. Tá aqui o valor do pagamento para informar para o cliente. Tá aqui o QR Code para pagamento. Se ele quiser baixar o QR Code, ele consegue. E aqui embaixo está o Pix Copia e Cola e as instruções do que o cliente pode fazer com isso aqui. Tá? Eu vou estar pagando aqui para vocês, para a gente poder acionar a automação lá do webhook e vocês verem como é que funciona isso aqui na prática. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o... Tem que ser outra conta, não pode ser Mercado Pago, porque senão vai dizer que eu não posso pagar para mim mesmo. Então eu vou abrir outra conta aqui para estar fazendo esse pagamento. Ó, eu vou ler aqui o meu QR Code. Li o QR Code, ele já identificou quem é, já identificou o valor, já identificou tudo. E eu vou estar seguindo aqui com o pagamento. Espera aí. Pronto, ele já gerou aqui o pagamento para mim. Já fiz o Pix, tá? E agora eu vou voltar aqui, ó. Vou nessa automação aqui, que é a automação que recebe a confirmação de pagamento do Mercado Pago. Ó, que vocês podem ver aqui, ó, 11 horas em ponto, tá? Eu acabei de receber aqui a requisição. Ele vem vários webhooks, então você tem que filtrar, tá? Pode ver que ele tá aqui, ó, ele já filtrou. Esse webhook aqui não serve, é o de baixo. É sempre o webhook com o maior tempo, tá? Ó, tá vendo? Ele já me mostrou aqui que esse webhook ele estava permitido passar. Como eu disse, aqui tem um filtro
tá? Que ele vai identificar qual é o tipo de webhook. Por exemplo, ele vai identificar pelo esse query type aqui. Qual é a query type que está passando no momento? Payment, ou seja, pagamento. Ele vai permitir que esse webhook ele passe. Se não for payment, ele filtra e não deixa passar para o resto da requisição. Aqui ele vai puxar os dados do cliente da API do Mercado Pago, tá? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através do ID de pagamento. É gerado um ID de pagamento, então esse ID de pagamento ele vai puxar se esse cliente ele pagou, se o pagamento dele foi aprovado, se não foi, vai trazer outros dados importantes. Aqui, GetDB cliente é onde a gente vai pegar o que? É onde a gente vai pegar o nome, é onde a gente vai pegar o e-mail, é onde a gente vai pegar o CPF, o produto, o valor do pagamento. Isso a gente salvou lá no Base Row, vocês viram? Agora, ao invés da gente salvar, a gente vai puxar o que a gente salvou, a gente vai trazer a informação de novo pra gente, só que em outro fluxo. Aqui tem um switch, esse switch ele vai definir o que? Ele vai definir se o pagamento foi aprovado, se está pendente ou se foi rejeitado. Pendente a gente não usa muito, é mais esses dois aqui, aprovado ou rejeitado. Se o pagamento foi aprovado, ele vai me enviar um e-mail confirmando o pagamento. Se foi rejeitado, ele vai me enviar um e-mail também informando que esse pagamento ele foi rejeitado. E aqui mesma coisa no e-mail. Tem o HTML, tem o e-mail que vai ser enviado, tá vendo? A gente tá pegando do GetDB cliente, que é lá do Base Row. A gente tá pegando o e-mail, tá trazendo esse e-mail de novo pra gente poder enviar. E aqui tem um outro HTML que é informando ao cliente a confirmação do pagamento dele ou a rejeição. Se eu vim aqui no meu e-mail, ó, eu abri aqui, pode ver que ele enviou outra mensagem: pagamento aprovado, status do pagamento confirmado. Ele me dá o valor, ele vai me dar a data, eu não sei. E ele vai me dar o ID da transação e vai ter uma mensagem aqui embaixo, ó: obrigado por sua compra, seu pagamento foi processado com sucesso. Qualquer dúvida sobre a sua compra, entre em contato conosco. Então assim, pessoal, é uma automação que pode estar sendo utilizada no seu dia a dia para facilitar o seu processo de vendas. Por exemplo, para você não precisar mais ficar dependendo de tem que passar para o atendimento humano, para o atendimento humano gerar o Pix desse cliente, que ele foi qualificado, que não sei o que. Não, a própria IA, ela pode dar conta disso. A própria IA, ela pode fazer isso para você. E aí você vai estar recebendo dinheiro na sua conta e só vai estar recebendo a confirmação de que isso foi pago. E isso, ao invés de ser e-mail, pode ser WhatsApp, pode ser Telegram. Você pode estar enviando também um e-mail para você, informando: o cliente tal pagou aqui. Você pode estar enviando uma notificação do seu WhatsApp. Pode estar criando um sistema para você, onde você vai ver todos os clientes que fizeram pagamentos no dia. Então, assim, tem vários usos dessa ferramenta, dessa tool, que pode estar sendo usado aí no seu negócio, no seu dia a dia. Enfim, então é isso, pessoal. Vou estar encerrando o vídeo por aqui, tá? Assistam bem, se ficar alguma dúvida vocês assistem novamente, entendam como é que funciona, tá? Eu vou estar deixando para vocês aqui embaixo o JSON dessa automação, todos os dois JSON, tanto do webhook, tanto da automação de pagamento da tool, para vocês olharem, estudarem como é que ela funciona. E vou estar deixando aqui o